É? Cansei. O outro correu aqui pra baixo. Tá chorando, pô, tá triste, velho. Muito triste, pô. Eu preparei esse texto, fiquei 3 meses pensando nesse texto e você me agride. Tô 3 meses bolando nem uma 2 abertura meses, bonita. Três Vi meses. todos os vídeos do Bial, Nossa. vi todas as edições do Big Brother. Essa camisa aqui é a camisa que eu fui no programa do Neto. Ô, Rômulo, cadê os nossos presentes? Você foi com a sua própria camisa lá? Não, Eles é não dão daqui. camisa? Lá, eu gosto de camisas largas. Ele quebrou, agora Comecei a participa dieta também. hoje, então... Acabou, era uma vez um bastão, né? Ah, deixa tudo bem, aí. já tem outro aí, ó. Você trouxe outro, pelo menos, você que tava lá, Tá você aqui, teve ó. a decência de trazer outro? Tá o osso aí, ó. Deixa o osso agora. Que coisa nojenta isso aqui, A cheira cara. tá chegando aqui, cheio de sebo. Isso aqui vai ficar fedendo o estúdio. Passa na Nossa, costura da bola esse sebo aí. pra Nossa, conservar. gordurado, cara. Deixa eu limpar a mão. Pois não, vai limpar a mão da sua avó. Ô, Rômulo, cadê os nossos presentes? Ah, daqui a pouco vem. É? Daqui a pouco vem os Trouxe o seus negocinho dos presentes. rappers? Negocinho dos rappers. Quer me por quê? cumprimentar porque eu acertei o campeão? Tá meio, Pode né? cumprimentar. Tudo bem? Obrigado, desculpa. Parabéns, tá? parabéns. Obrigado. Foi uma grande cobertura, espero que Foi. vocês tenham gostado. Muito. Tô cansado ainda. Acabou, né? Vamos. Vem aí o ESPN Passo agora. com o Marcelo Rafael novamente, aproveito que ela já tá aí. Isso. Deixa eu te dar os parabéns. Não só para você, não apenas para você, mas Claro. para toda a equipe Olha, da tá tudo quebrado ESPN. por dentro. Porque, assim, a repercussão é enorme. Isso graças, claro, à disputa, que foi espetacular, mas Foi. também a maneira como vocês transmitiram. E aí, acho que a reta final, a série decisiva, na verdade, é só a consequência de uma temporada enorme que vocês fizeram mais uma vez de E uma pra maneira quem eu brilhante. torci? Não Rappers, sei, você lógico. pode me responder? Eu senti a sua emoção. Uma confusão. Eu senti obriga a sua isso daí? emoção. Na Eu senti, verdade, eu o que eu senti a sua percebi, é emoção. claro que eu ignorava completamente os malditos que mandavam mensagem insinuando pra quem eu tava torcendo, Eu como se eu senti a sua estivesse emoção, torcendo pra obrigado. alguém. Não, pode parar com Eu me isso. senti Pode parar com isso. representado. Obrigado. Inclusive que amanhã Obrigado. na live você não Obrigado. tá, né? Você fala tanto e amanhã não tá você na Tô live. de folga. E não tá na live. de novo. Deixa o Nicola te aturar um pouquinho, né? Porque como assim? Deixa o Você Nicola te fala aturar 2 um meses que eu não tô, pouquinho. quando eu volto você não tá. Tem que Beleza. esperar mais uma semana. Parabéns. Você é o cara mais frequente dessa live. Você virou o jogo. Mas Isso é obrigado, questão. você trouxe a emoção pro torcedor do Raptors. eu Depende. senti isso. Eu era acusado mais de acordo com quem tava jogando em casa. Então, jogo 1, jogo 2, todo mundo falando que eu tava Mas você torcendo pro quase Toronto. apanhou lá em... Também. em Oakland. 3 e 4 era Golden State. Então, também. E a Enfim, mas muito síndrome- obrigado pelas palavras. Acho que foi seja uma bem-vindo. cobertura fantástica. Foi maravilhosa. Foi mesmo. Independentemente, a audiência foi gigante, mas Isso. foi muito bom. A repercussão, muito bom, a gente... Claro que os números são importantes pra gente, pro Lógico. mercado, mas assim, o que as pessoas perguntavam e valorizavam o trabalho de toda a equipe deixou a gente muito satisfeito, viu, Romulo? Sensacional. Especial, o jogo 5 pra mim foi o mais emocionante. Claro que o 6 o desfecho, mas o 5 foi um dos jogos mais emocionantes que eu já tive o prazer de narrar, ainda mais em loco. Então foi inesquecível, marcante. Obrigado a você que acompanha os finais da NBA na ESPN. Em outubro volta a temporada. Agora, temos um hiato de comentários aqui. Um hiato. Porque, olha, eu vou Eu queria destacar falar do aqui- Abel Braga. Então, eu tenho aqui, olha... É insustentável. Um pouco É atrás, né? insustentável o Eu tenho Abel aqui as Braga no manchetes Flamengo. do último dia que você fez o programa. Ó, boa. Como era Viu, o mundo? Nicola? As manchetes, como era o mundo na última participação do Rômulo Mendonça. Abel Braga descarta Flamengo recuado contra o Peñarol. Não dá, cara. O Abel é insustentável, cara. O cara é referência como jogador na época de Vasco, de Ah, você tá técnico querendo do derrubar o Fluminense. Abel agora? Cara, vai eu tô- ter que derrubar. desde Derrubar o janeiro. Abel. Desde janeiro. Agora é fácil, hein, Abel Léo? Braga agora e é fácil. Flamengo. E se Não passar, tem e se conexão. passar na Libertadores? Ah, Você não ter que vai derrubar assim passar, mesmo? não vai. Se passar, cai rapidinho. Não. Cai rapidinho, rapidinho. Ainda tem o Corinthians na Copa do Brasil também, que é um jogo muito difícil. Então, Abel, Tá fora tem do que ar. ser demitido. Bico do corvo pro Abel. Tá bom. Em meio a negociações com a Globo, o Palmeiras pode disputar a liderança do Brasileiro sem TV. Ah, isso vai resolver rápido. Isso é conversa do Nicola. Nicola ganhou 45 minutos cada dia de programa com essa conversa. É só o início para a diretoria também mostrar pro torcedor que é uma diretoria de posição, mas no final das contas vai acertar com a Globo. Mas Isso você aí, acha que o pode Nicola ser vai ficar líder? falando aqui, mas vai acertar Mas com a Globo. pode ser líder? Hã? Pode ser líder? Ah, vai, é o grande favorito ao título, não tem conversa. Tá bom. Qual é a outra manchete? Edu Gaspar deixará a seleção pelo Arsenal. Mas já foi tarde, né? Já não tem feito muita coisa. Tá bom, tava lá no blog do Juca.
Neymar já está acertado com o Real Madrid, diz site espanhol. Manchete do 0 Hora no dia 6 de maio. Tá acertado, mas o Neymar tem que ter cuidado, principalmente com o celular, com redes sociais. É uma coisa que eu tô sentindo que é melhor evitar esse tipo de situação, porque ele é muito visado. Cuidado da vida então, pessoal. cuidado, Neymar. É quase um horóscopo para ele aqui. Tá bom. Cuidado para evitar, para que você tenha um grande trabalho e que não seja uma distração pro elenco da seleção brasileira. Porque a seleção precisa de você na Copa América, Neymar. Precisa. Copa América vai ser com ele. Ele é fundamental. Tá bom. Mas tem que evitar distrações. Tá. Ele tem que pensar só em futebol. E a nossa última manchete é quando, como é que é? Querido no Atlético Mineiro, interino exalta a importância de técnico experiente. Nem tudo mudou. Ele vai Essa continuar. manchete pode ser de hoje. Né? Essa aí tá valendo. Inclusive, mês passado eu assisti a reta final do jogo contra o Santos. Aí nasceu o Atlético classificando na Copa do Brasil. Eu assisti, como você tem ontem, via Corsário, né? Tava no exterior, foi de forma ilegal, mas ninguém nem percebeu. E eu vi... Só não falar em público. Você percebeu. Você vai falar quando sobre o Atlético na Sul-Americana? Não falo disso. Tem que falar, porque a gente... Eu falei pra você. Você tem que nada. O Botafogo agora... O Atlético ia ser o terceiro. Não acompanho. Ia pegar a Sul-Americana. Ia ser vice-campeão na Sul-Americana, eu te avisei. Não acompanho. Rômulo, desculpa. Pode ser o que É, mas no dia que o Vitor pegou os 3 pênaltis, ele tava lá no grupo. Ah, nossa, maravilhoso, me engravida. Tava. Mostra isso aí. Tava. Mostra esse... Falou? Você é mentiroso, hein? Tava. Você é mentiroso, hein? Tava. Mostra. Tava. Vamos buscar. Denúncia, hein? Ó, Não, em quer nenhum ver? momento eu ignoro completamente o Não, vou sul-americano. buscar. Vai achar Vou isso, buscar. vai Vou achar, buscar. né, pô? Vou buscar. hacker. Vou buscar. Momento magnífico da TV É, brasileira, mandou o Guilherme. Gustavo Dalpino pergunta, Rômulo, quantos cheeseburgers comeu? Não tinha Comeu tempo muito, nem não? pra isso. Ah, Não? como não? Não comia nada. Ah, mas é Mas gostoso. cheeseburger não. Não? Cheeseburger não? Abertura do programa, o Bruno já pode ir Comi pro Big poutine. Brother. Não. O quê? Poutine. Comi poutine. É uma batata com molho bem gorduroso, assim. É bem- no Canadá. É, isso, bem bom. Poutine. Eu tô Belo pensando no compositor, no músico. Lá Você é o, erudito, né? lá o McDonald's tem essa Cheiro opção. de açougue. Lá o McDonald's tem essa O opção. osso do viu? cara é bem mais limpo que o nosso, hein? Aquele Bem lá. mais, Olha bem que mais. Esse aqui é limpinho, original, aquele osso. professor. Esse aí não... Esse aqui é original. Só faltou tirar de algum cachorro esse osso aí. Não, Foi? professor. Arrancaram? Quer, professor? Eu não. Já almoçou, professor? Já almocei. Já, então? Já. Então, tudo bem. Bom, pessoal, vocês querem o menu do dia, além do osso, então? Sim, nós queremos. Vamos lá, os assuntos, então, que vão ser discutidos agora. A que hashtag hora? é BB Debate para participar do programa. Até às 3h30 da tarde. Ah, tô Daqui a preparado. pouco tem seguidores, daqui a pouco Só uma tem pergunta rápida, cidades. eu não vou achar aqui. Pois não, Nicola. Você voltou hoje, né? Tem folga essa semana, não, né? Hã? Depois de um mês Não de... é sua conta não, cara. Não, peraí. Você tá trabalhando agora no... Depois de um mês de férias... Depois É de... sério, você tá trabalhando debaixo de escala? Eu vou começar a ajudar já. Fica E o na primeiro prejudicado vai ser Adicionando você. extras. Ó, Bruno, Fica um na mês de sua férias, aí. né? Controla, é bom controlar, sua aí, Nicola. Essa semana não tem folga pra Não, ele, acho né? que não. As minhas férias são daqui 2 meses. Essa brincadeira. Não. Quantos não pode dias? ser. Final de agosto até início de setembro. Quer dizer, Não quando pode começa a ser. NFL. É, Quando começa a NFL, você não está. não tô. Mas o que você Ô, acabou de Nicolas. tirar? 20 dias. Esses dias que você tirou eram o quê? Era folga. 4 dias relacionado. Que 4 aos dias? consecutivos. Você tá Pô, 3 você meses trabalha no onde? programa? Eu trabalho na Cuida ESPN. da sua vida. Eu Vamos chamar o trabalho na cardápio aí, ESPN. pelo amor de Deus. Chama esse Ó, cardápio aí. se você Senão eu vou no folgar- programa do Neto, hein? Eu falei mais no programa do Neto do que aqui. Ficou, sentiu. Sentiu. Galvão, Agora ele tá querendo que a gente implore que ele fique. tira. Ah, é pro inferno, Eu mano. quero. Tá Implora se aí. achando quem, velho? Vai, Tá se achando que é o fica quê, de joelho pô? aí, vai. Ah, Não acho que vai ter toda hora abertura Tô me achando estilo a- Bial aqui pra Tô me você não, achando viu? a Larissa Riquelme misturada com a jornalista peruana. É, Eu não sei o sei. nome. Grandes sua, né? Como é que participações, chama? hein? Não sei. Como Jornalista. assim? É veio aqui? Como é que chama? Ah, Ive. É, pô. Ive Pozo. E também aquele rapaz lá que fica cantando pro Cueva. Tá aqui, ó. Tá aqui pra você, ele deixou pra você. Davi, ele Davi, o israelita. israelita. Davi, oi, Léo, eu encontrei ele à noite Ah, você tá também, na brincando? frente do hotel. Ah, você tá Abri o brincando. vidro do carro. Eu acho que ele não me conheceu. lá. mas Isso aí, olha lá. então. Lá eu falei muito mais, eu fiz essa foto. Fica à Eu levei vontade pra voltar lá, levei viu? um pão de queijo pra ele gritar pão na foto. Essa é vontade, tá? Agora aqui, ó, Peru Privilegiado. Isso parece um nome de um filme proibido. Não é esse nome, é? Deixa eu ver. Famosa Peru frase. Privilegiado. Como assim? Peru privilegiado. Não, acho que não pode Tá abrir, escrito não. aqui, ó. Não abre não, Léo. Cinema adulto peruano aí. Não tinha um filme com esse... Não, era Tinha. O Homem de Passava Tudo. no Canal Brasil direto aí. Então, sala especial. Pra Olha, ele teve Canal cuidado Peru, de no fazer em português o Claro, negócio. ele pô, disse. é, Vai, os bacana. assuntos de hoje, então. Vamos lá. Ficou mais perto do que todo mundo imaginava, né? É, exato.
Mas a gente vai mostrar então e vamos discutir também o futebol feminino aqui. Já tem o Rafinha chegando. Nicola, tem alguma manchete? Tem sim, Bruno. A gente vai falar, já até preparou uma tela sobre o grande número de bicões, de caras que estão entrando com gratuidades e cortesias na Copa América, que era conhecida como a Copa América dos preços salgados. Queria falar sobre a possibilidade de troca entre Corinthians e Grêmio, que envolveria Pedrinho e Luan. Isso foi discutido entre os clubes. E vou contar para o torcedor do Inter quanto o Colorado vai faturar com a venda do Iago para o Augsburg, da Alemanha. Pô, mas pro Augsburg não... Já foi, né? Assim, de primeira chance já foi. Augsburg. Bom, a gente vai, já a gente vai direto pro aeroporto, onde está rolando, como o Leonardo falou, a festa do Chapolin. Lá. E aí, como evento secundário, a chegada do Rafinha. Quem está chegando para a festa do Chapolin a festa já começou, já está lá, tá tendo samba, começou de manhã, tem bolo, tem tudo mais. Aniversário de São Paulo e protesto pelo Aquele que o pessoal invadiu o bolo do Bexiga. Isso, lá no Bexiga. E o Rafinha que está chegando, já chegou, tá? Já está no Brasil, mas ainda não passou ali no Chapolin saguão, emendou as onde duas tá todo festas. mundo Passou pela imigração já? Tá passando agora o Rafinha? Tem imagem ou não? Vamos ver se a gente Parou na consegue imigração, coitado. acompanhar também, tá? A imagem tá aquele tumulto ali, aniversário do chegou. Rafinha, mas olha lá, ó. Que abrir a mala. Aniversário do Chapolin. E o Rafinha chegando agora, tá? Imagens ao vivo. Olha lá. Um abraçado pro Carecas. Agora, hein? Olha lá, Rômulo. Ao vivo, o Rafinha, então, Você sabe que eu chegando. adoro isso, né? Você gosta, né? Essa festa, assim, aeroportos, eu acho muito Aeroporto, legal, né? Olha lá, mas não arrepia, Rômulo? Arrepia, eu tô todo arrepiadinho aqui. A mulher do Didi deve estar arrepiada com essa festa do aeroporto. É, que... Aí o Rafinha. Quero títulos, estou Tô com fome. São duas coisas que, curiosamente, estão relacionadas, né? É. Porque, de repente, ele não comeu no avião, né? Subiram nada. Comida de Já é avião. uma desgraça, né, cara? Vamos ser... Independentemente da companhia, comida de Quero avião é uma títulos, desgraça. estou com fome. Eu só aceito água. Cara, que tumulto. Olha lá, Nicola. Parece a chegada do Diego, foi assim também, vocês lembram? Que loucura, O Aeroflá. Aeroflá, né? Mas esse Fala. foi um dos mais bagunçados, viu, Bruno? Você lembrou do Diego, o Diego foi, Coisa horrível. de fato, uma lembrança dele. E olha o Marcos Braz. Marcos Braz atrás, Não teve esse corpo a corpo, não, no Diego. Era mais passejado, não era? Seguranças. Não se ouve nada. Né? Não se ouve a pergunta. Tem um cara gritando. Tem. Tá vendendo alguma coisa. Né? Vamos ver, vamos ouvir ó, o que ele tá falando. 5 milhões de apaixonados, Rafinha. Nós temos lateral, Rafinha. Somos 40. Seja te mostrando da torcida, Rafinha. Seja te mostrando, Rafinha. Que cara chato só ele. São os 45 milhões de apaixonados, Rafinha. Rafinha, saiu da Europa para ter um técnico. Nós somos uma nação, Rafinha. Nós te amamos, Rafinha. Obrigado. Ô, bonita. Ele tá com fome, cara. Manda ele pra uma churrascaria e depois eles conversam com ele. Ah, mas é esse corpo a corpo. A festa é legal, pô. Não, O cara que isso. chega no Flamengo quer isso, não quer? Lá na Gávea, Não, é ok. ruim? Sai de uma nação pra outra, é isso aí, ó, bonito. É, na Gávea, aí não. Para com Não. isso. Olha lá. Mas na Gávea. Olha lá. Muito criativo. Rafinha, vem aí, se o bicho vai pegar. Valeu, molecão. Valeu, Rafinha. Valeu, molecão. Molecão. Cadê o Chapolin, hein? Dá, Chapolin. Pisoteado lá. Né? Tá sujo de bolo. Só sobra anteninha. Ele tomou a pílula. Ah, é. Na Nicolina, É, Pílula lá no isso. Nicolina. E tá dentro do carro já. Já tá lá, já tá no ele carro. que abre a porta, né? Tá com a perna porta-luva. cruzada. E aí, vocês... acho que assim, é mais aquele tumulto ali do que propriamente o volume de pessoas. O Diego, pelo que eu vi, tinha mais gente até. Aí é mais o tumulto de alguns torcedores que estavam lá querendo falar com o Rafinha, olha lá, ó. Conca A gente tinha vê mais imagem. gente também. Não é aquele mar de gente, certo? Agora, será que ele leva a placa do Chapolin? Porque não pareceu levar dessa vez, né? Pois é, foi meio mais tumultuado. Gabigol teve aí. mais gente, o Conca teve mais gente. Mas a empolgação pro Rafinha é grande também, não é? E é um cara, eu tô apostando muito de que o Rafinha vai dar certo, Bruno. Porque é um cara que se cuida muito, é um cara extremamente profissional, dedicado pra caramba, ainda tem capacidade física pra jogar em bom nível por 1 ou 2 temporadas. Acho que o Flamengo, enfim, resolve um problema bem antigo da lateral direita, que é do Flamengo e de vários clubes do futebol brasileiro. Lateral direito é espécie em extinção por aqui. Então que o Flamengo faça bom uso.
A gente estava falando de Coentrão até outro dia, o Rafinha queima muito mais lenha que ele. Sim. É muito mais certeza central do que ele, né? Agora, esse barulho eu estava pensando, assim, essa expectativa também é muito, claro, o Rafinha é um grandíssimo jogador, mas é muito também em função da carência na posição em que ele joga. Sim, claro. Que o torcedor rubro-negro está, isso aí, estava represado há anos. É verdade. Tem pelo menos 3, 4 anos que o torcedor rubro-negro vai para aquela posição com muito medo, né? Então é também isso, além do grande craque que ele é, do nome consagrado que ele é, faria barulho em qualquer time do futebol brasileiro, tem isso, ele chega para preencher a chamada lacuna no time titular do Flamengo. Acho que pode dar certo, acho que vai depender muito dessa coisa, da questão física e do que o Jorge Jesus exigirá de seus jogadores. Mas eu acho que ele queima uma lenha boa ainda. Inclusive no treino de hoje, pelo que a gente viu, claro, ainda tem muito tempo até o jogo contra o Atlético Paranaense, alguns dias, mas chamou a atenção dos repórteres que estavam hoje lá acompanhando o treino do Flamengo, que quando ele esboça um time, ele tem o Rodinei e não o Pará na lateral direita. Não sei se já é indício de alguém saindo na frente com o Jesus no comando do Flamengo. Quem sai na frente para ficar na reserva do Rafinha, né? Agora, tem uma diferença aí para os cofres do clube, o Nicola confirma isso todo dia aqui, o Rodinei tem mercado. Se o Flamengo quiser fazer negócio com o Rodinei, ele faz agora. É mais provável, Bruno, que saia o Rodinei do que saia o Pará. Porque o Rodinei tem contrato longo com o Flamengo e tem algumas propostas. Foi procurado pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Bahia, pelo Grêmio. O Pará tem contrato só até dezembro e não teve propostas. É possível até que o Pará, no fim do ano, não receba propostas para sair de graça. Mas, nesse momento, o mais natural é que o Flamengo empreste o Rodinei. A ideia do Flamengo era tentar vender o Rodinei. Não apareceram interessados para compra. Mas aí não tem por que você manter Rafinha, Pará e Rodinei. Então, você fica com o Pará até o fim da temporada. Com o Rodinei, você libera para empréstimo. Se o Pará fizer um bom ano, se o Pará conseguir ser um bom reserva, ou eventualmente conseguir disputar a posição com o Rafinha, chega no final do ano e você renova o contrato com o Pará. Mas o Rodinei é o jogador para ser negociado nesse momento. É mesmo, Nicola? E assim como o Trauco na lateral esquerda. O Flamengo tem contrato com o Trauco até dezembro e tenta vender desde o começo do ano o Trauco. O Galo chegou a sondar a situação, o Galo hoje já nem tem mais interesse no Trauco, mas chegou a sondar a situação, queria empréstimo gratuito. O Flamengo só aceitaria negociá-lo em definitivo, mas é um jogador que o Flamengo quer se desfazer, até porque está pensando em trazer um outro lateral. Então o Flamengo pensa em, por exemplo, ter Felipe Luiz e René, ou Guilherme Arana e René se livrando do Trauco. O Diego mandou aqui, não é pela chegada do Rafinha a festa, mas porque o Pará vai sair da equipe, que corneta, hein? E aí o Jailson mandou aqui, isso é sério? Uma festa para um lateral? Aí é um pouco de dor de cotovelo também, não é? Você precisa de um lateral. Deixa o cara fazer festa para quem ele quiser, quem quiser, ué. Eu não gosto dessa coisa da confusão no aeroporto, mas tirando isso, essa questão... Você tá virando um pouco elitista, né? Eu sou elitista. Você é da turma do Didi. O Rafinha há muito tempo está na Europa. Há muito tempo na Europa, né? Sim. Mesmo há muito tempo na Europa, é claro que ele sabe da grandiosidade do Flamengo. Mas esse contato também, acho importante, até para colocar na cabeça do Rafinha de forma mais que definitiva, a responsabilidade que ele tem ao jogar no Flamengo. Depois de muito tempo na Europa, muitos jogadores brasileiros, não citar nome, mas muito jogador brasileiro tem uma carreira toda construída na Europa e quando veterano volta para o Brasil... E muitos voltam meio com uma impressão, agora é o momento de reta final de carreira, que eu posso dar uma reduzida. Mas esse contato imediato de torcedores do Flamengo, uns bem eufóricos, gritando o tempo inteiro, com o Rafinha, esse corpo a corpo, como você citou, se o Rafinha, até não acredito nisso não, o Rafinha é um cara sempre muito profissional na Europa, mas se o Rafinha tinha algum resquício de pensamento de que agora é reta final de carreira e no Brasil, depois de um longo período na Europa, ele poderia reduzir, isso já está descartado completamente. Sim. Que a pressão é muito grande. Ao receber esse corpo a corpo, ele percebeu que, se não tinha percebido antes, percebeu que a responsabilidade dele é ainda maior do que a reta final dele na Europa. É de ser titular de um time que, se ele não for bem, ele vai ser muito pressionado. Porque, assim, é claro que na Alemanha existe fanatismo. Os caras são fanáticos. Sim. Independentemente do time. Acompanham de perto, querem estar perto do jogador, isso é óbvio. Mas acho que desse jeito não tem. Eles separam muito bem, assim, tem uma frieza muito grande do que é o cara ali dentro do estádio, o torcedor ali empurrando, fazendo festa e fora. No aeroporto, No aeroporto, na Alemanha então. vai fazer isso? Não, acho que não é nem permitido. Né? Dificilmente ele viveu isso na Europa. Não.
Não, esse extracampo certamente não. Mas o fato de ter um treinador português, acho que ajuda o Rafinha. Porque o Rafinha é hoje o cara mais pronto para praticar aquilo que o Jorge Jesus quer. Jogo de intensidade, com uma dinâmica bem diferente da do futebol brasileiro. Então, até nesse ponto, eu acho que o Rafinha, que foi uma contratação anterior à chegada do Jorge Jesus, acho que esse casamento pode dar certo. Uhum. Daqui a pouco a gente vai conversar lá com o Pedro Henrique Torre, que está lá no aeroporto e também acompanhou a chegada do Rafinha. Ô, Nicola, tem muita gente ainda perguntando aqui sobre outras contratações. Tem caso de Thiago Maia. Na semana passada a gente falou aqui que ele sempre se oferece ao Flamengo. Andou essa história? Não andou. No fim de semana, a imprensa peruana especulou sobre o André Carrilho, jogador da seleção peruana. Sim. Uma fonte minha do Flamengo assegura que não há negociação, que não é um nome que interessa. O Zapata, zagueiro colombiano, que disputa com a seleção, acaba de fechar com o Gênova. Ele tinha contrato com o Milan, o contrato acabou e foi especulado, foi oferecido para o Flamengo. Chegou a negociar com o Flamengo, mas o Flamengo não chegou no valor que ele queria e o Zapata vai continuar na Itália. O Flamengo busca um volante, o Flamengo busca um meio-campista e o Flamengo busca um centroavante. O lateral esquerdo nem inclui porque já é uma novela antiga. Hoje o Felipe Luiz ficou de dar uma resposta para o Flamengo, tá? Em relação a se aceita ou não a proposta. E desde quinta-feira da semana passada o Flamengo conversa com o Sevilha pensando na possibilidade de ter o Arana. Plano A segue sendo o Felipe Luiz. Se o Felipe disser que não vem, aí o Flamengo vai intensificar as conversas com o Sevilha pelo Arana para ter um lateral esquerdo mais forte. Mas então não quer mais o zagueiro? Quer um zagueiro tambem, prof. Então o zagueiro, volante, o centroavante são esses e o lateral esquerdo. E o 4. É bastante, hein? E o Rafinha já chegou, né? Mas é mais... A defesa que a gente sempre falava que ela era o setor desequilibrando com o ataque meio-campo, né? Mas tudo isso mais para reforçar elenco, né? Não, mas tem alguns jogadores aí que... Né, zagueiro talvez fora o Rafinha, esses 4 aí. O zagueiro talvez possa chegar. Todos que chegariam para ser titulares. Então. A ideia dos caras mais que fosse elenco. Volante precisa? Bom, tem que mexer. Atacante precisa? Não, atacante não. Então, tinha atacante na lista. Setor de defesa que tem que ter... Tudo bem. Vamos lá. O zagueiro... Fala de novo, o zagueiro vai para abrir. Você fez um olhar aí, você está guardando algum segredinho. O Jorge Jesus... Não guarda nada, Nicola. Conta pra gente. Com o Fansport não tem segredo. Tá. O Jorge Jesus, em quase todos os seus trabalhos, conta com centroavante. Sei. Quem é o centroavante do elenco do Flamengo hoje? O Gabigol. Centroavante. Não é o Gabigol? Então vai tirar o lugar do Gabigol? Eu quero saber de vocês quem é o camisa 9 que joga de costas pro gol, que faz casquinha. Então é com essa característica. Esse é o perfil que o... Hoje o centroavante é o Gabigol. Ele não tem a característica que o Jorge Jesus gosta. Hoje o atacante do time mais avançado é o Gabigol, que não tem a característica que o Jesus... Isso. Vamos lá conversar com o Pedro Henrique, então, porque tem Rafinha, tem grandes eventos e muito mais lá no aeroporto. Pedro, conta aí pra gente o que rolou, o que está rolando e essa manhã, por que não agitada também aí no aeroporto, com grandes eventos por aí, Pedro? Fala na entrevista aí. Boa tarde, Bruno, amigos do BB Debate. Realmente uma manhã agitada para o Flamengo, né? O Flamengo que está, assim, somente treinando, sem jogos e tudo mais. Uma manhã muito agitada por conta da chegada do Rafinha. Ele tinha previsão de chegada, o pouso do avião por volta de meio-dia, mais ou menos, mas demorou meia hora, 40 minutos ali para ele sair. E foi uma saída, assim, bastante agitada. Deu para ver, Bruno, no olhar do Rafinha, que ele ficou até impressionado mesmo. Talvez o jogador com muito tempo de futebol europeu não tenha mais tanta noção, assim, desse calor brasileiro e tudo mais, mas deu para ver o Rafinha bastante impressionado, girou a camisa, disse que era um sonho realizado no meio da confusão entre torcedores e também segurança, jornalistas, uma confusão muito grande. O Rafinha foi recebido aqui pelo vice-futebol Marcos Braz, também pelo diretor executivo de futebol agora, o Bruno Spindel, e saiu direto para uma van. Ele vai ao CT do Flamengo na tarde desta segunda-feira e vai ser apresentado oficialmente, coletiva, aquele ritual todo apenas amanhã, depois do treinamento da manhã, muito provavelmente depois do treinamento, né? Bom, eu tô aqui, como eu falei, da recepção bem grande, assim, para o Rafinha e tudo mais, com alguns torcedores e um conhecido de vocês, que é aniversariante de hoje, né? O Chapolin. Chapolin, manda um abraço lá pro pessoal do estúdio, Bruno e Nicola, todo mundo. Bruno, Nicola,
Léo Bertozzi, que é meu padrinho, e mandar pro Nicola, pro Ronaldo e pro professor. Professor, vou aí final do ano jogar aquele futebol, você aquele churrasco e que você agarra muito, né? Vai agarrar no meu time depois, hein? Quero ver, hein? Tô invicto, Chapola. Tá ligado? Um ano invicto. Só pra saber quem é o Ronaldo. 2 já. Não, a pergunta é a seguinte, Pedro. Pra quem é... A gente sabe que o Chapolin tá fazendo 42 anos. Isso. Não, não é possível. Você que é padrinho dele, 42. Conservadíssimo. Pra quem é o primeiro pedaço do bolo? Chapolin, o Bruno tá perguntando lá que você tá fazendo aniversário hoje. O bolo, Bruno, até é legal a gente falar, sobreviveu bravamente ao tumulto que foi a saída do Rafinha aqui no aeroporto de Santos Dumont. Mas o Bruno tá perguntando pra quem vai ser o primeiro pedaço. Pra gente aqui, o pessoal da imprensa, e se desse eu ia mandar lá pro PMB Debate, né? Mas não dá pra mandar. Tá aí, Bruno, você já vê a intimidade, né? JJ. Cara, mas assim, JJ, né? O torcedor carioca é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não é? Mas é o Gabigol que corneta o Gabigol, né? Não vou perder mais nenhum. Não vou perder mais nenhum. Essa é a prioridade. Deu uma cornetada. Sósia corneta ele próprio, mas eu gosto muito do Gabigol também. Mas vocês acham que com o Jorge Jesus, o Gabigol não vai, assim, permanecer titular, Nicola? Tem esse pedido aí por um outro? Então, eu acho que é para ter um outro estilo de jogo, Bruno. Não que necessariamente a chegada de um centroavante obrigará o Gabigol a sair do time. Mas, por exemplo, 30 do segundo tempo, empate em casa num jogo de volta do mata-mata. O Flamengo precisa da vitória. Você tem um centroavante alto, grande, que vai poder ser útil na bola parada, ofensiva. É importante. É uma das estratégias. Mas quais nomes seriam disponíveis no mercado nesse momento então, agora? Eu não tenho nome. Né? Senão o Cuca pegava também, né? É assim, é até maluco que eu vou falar. Mas não vai sair na minha boca. Mas se o Dourado tivesse lá, o Dourado teria alguns minutos com o Jorge Jesus. Não seria titular. Os primeiros minutos, depois ele seria retirado. Ele olharia. Por característica. Seria pela característica primeiros dele. Minutos de ele jogo. Teria alguns minutos. Não, acho que seria o primeiro últimos. Jogo. Entraria os 15 para acabar, alguma coisa nesse sentido. Seria o Daverson do Jesus. Daverson. Você sabe que essa é a minha maior curiosidade, como se comportará Gabigol no modo Jorge Jesus. De todos os jogadores do Flamengo, é aquele que eu tenho mais curiosidade sobre a adaptação. É que todo mundo tem que correr, né? Tá bem claro isso aí. Muito do que não deu certo na carreira dele, inclusive em Portugal, é por isso. Então, essa é a curiosidade que eu quero ver. Eu não sei se o Jorge Jesus... De repente, o Jorge Jesus pode dar uma chance ao Gabigol, o tempo de falar assim, faça o que estou pedindo. Aí, se ele não fizer, sai do time. Até porque a impressão em Portugal não foi a melhor deixada, não foi, do Gabigol? Não, foi ruim. Praticamente não jogou, né? Mas aí foi um dilema também, né? Porque a gente está pensando muito no Gabigol agora com o técnico português, né? Em Portugal, onde ele não foi bem, mas vamos ver também como vai ser a postura do técnico português no futebol brasileiro, né? Será que ele vai ser 100% o que ele foi na Europa? Não vai ter nenhuma pequena adaptação no futebol brasileiro? Que pode até ser essa pequena adaptação, até uma questão envolvendo o próprio Gabigol? Acho que vai ser não sei se eu consigo exatamente nenhuma mudança, não sei. Falar, Romulo, você está há muito tempo ausente, né? Não está ausente, estava trabalhando muito. Estava ausente do programa? Não, do programa. Do programa ele estava ausente. Do programa, certamente. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Eu participei de uns links aí, né? Sua opinião sobre Jesus? Sobre qual Jesus? Jorge Jesus, JJ. Porque tem um Jesus também que entabulou um relacionamento com a Madonna. Não é sim. Não é Jesus Luz, Não é o Gabriel Jesus também? Também não? Não. Nem Jesus Dátulo. Eu acho que é uma evolução em relação ao Abel, né? É evolução? Certamente, né? O Abel não tinha mais nenhuma perspectiva positiva do trabalho dele. Era só desgaste atrás de desgaste. Né? Então... Você confia em Jesus? Não sei. Você confia em Jesus? Você está querendo ir para um lado religioso? Não. Talvez você queira. Jorge Jesus. Aqui, eu não sei se tem mesa redonda agora na Rede Vida. Esse horário, eu não sei. TV Aparecida. É missa ou... Talvez você queira colocar uma mesa redonda entre uma missa e outra do Padre Marcelo. Não, Jorge Você Jesus. está indo uma pergunta muito religiosa. Mas eu acho que qualquer situação envolvendo Jesus seria evolução em relação a Abel Braga. Acho que o Flamengo fez muito bem. Consertou um erro de ter contratado o Abel nessa temporada, sendo que não era um técnico e não tinha nenhuma conexão com o que o Flamengo é historicamente. Agora, a gente tem visto que ele cobra muito os jogadores do Flamengo. Você acha que precisa desse tipo de cobrança? Sempre. Nos primeiros treinos, o cara ali correndo do lado e tal. Ele está se antecipando, né? Já teve a coisa das quantas horas de trabalho, ele coloca 7 horas? Ele costuma chegar, Romulo, às 7 da manhã. E vai embora às 8 da noite. 11 horas. Ele está morando onde? 13 horas. Não sei. Você tem que saber. Vou descobrir. Eu lembro que você falou do Abel, que ele mora onde? É que o Abel tem residência fixa em Ipanema, né? Ipanema, ele demorava muito 1h50 para ir, 1h40 para voltar.
O Jesus, imagino que talvez esteja até hospedado. Não, ele já levou a família, vou descobrir. Descobre aí. E já passa o endereço aí para todo mundo aí. Não precisa. Não precisa. Endereço não, mas o bairro sim. Já teve o lance a caixinha por atraso também. R$100. Aliás, o Jorge Jesus falou sobre isso, tá? Sobre essa questão de chegar e como que ele vai começar a trabalhar. Já começou a trabalhar, mas ele falou assim que não faz milagre, tá? É trabalho mesmo. Vamos ver. Mas como assim? O Flamengo também está a crescer em termos de estrutura. E é isso, uma coisa acompanha a outra, agora tem que começar a acompanhar com títulos, não é? Ter estrutura e não ter títulos, não é? É isso que eu penso que todos esperamos. E o meu trabalho, eu sou Jesus, mas não faço milagres de um momento para o outro, mas sei que vou, com a ajuda de todos, vamos trazer títulos para o Flamengo. Como a gente fica, né, nessa expectativa de ver um cara diferente, sempre que tem um treinador novo, com uma metodologia mesmo diferente, a gente olha bastante para ver o que vai acontecer. E quando é um técnico estrangeiro também, até porque não é normal mais ainda, um técnico estrangeiro aqui, não é, professor? Porque é a filosofia do cara e a filosofia do lugar de onde veio o cara. Isso. Para ele lá, muitas coisas são muito mais normais. Não que isso seja uma garantia de sucesso. Sim. Por exemplo, o Paulo Bento, que acabou não dando certo no Flamengo. No Cruzeiro, desculpa. Mas é sempre uma expectativa, não é? O Rômulo falou do quanto ele vai ceder. E eu tenho a expectativa de que os dois lados cedam um pouco para que se encontrem. Então, claro... no caso dos jogadores, a gente fala do Gabigol como exemplo mais bem acabado, até por ser atacante, até pela característica de jogo dele. Mas qualquer jogador há de ceder um pouco e o técnico também, para você ter a convivência. O que não pode é um dos lados não abrir mão, ser radical. Aí é o caminho para o fracasso. Se o Gabigol vira e fala, não volto porque eu sou atacante, e se ele falar, você tem que voltar porque é só assim o jeito que eu trabalho, vai ter problema. Então, acho que um pouco de bom senso dos dois lados, os jogadores, acho que até essa chegada dele chegando, o negócio do horário, o negócio da multa, o negócio de acompanhar o treino correndo aos 65 anos, né? Sim. De idade. Correndo? Correndo ali do lado. Meu Deus. É um sinal que ele dá, né? Ele está dando sinal para a turma. Falar, comigo não tem moleza. É até legal, porque às vezes peca pelo excesso, é que nem professor em primeiro dia de aula, né? Eu falo que professor em primeiro dia de aula é que nem goleiro. Primeira bola que cruzam na tua área, você já sai com o joelho assim. É mesmo? Porque aí todo mundo se assusta. Aí nas próximas bolas você só recolhe. Como é que é a saída, Fábio Costa? Vai. Peraí, joga. Fábio Costa. Dá a bola aqui, professor. Vai. Então, eu vou jogar e você sai. Tá. Primeira bola, tá? Tá bom. Primeiro dia de aula. Vai, professor. Sai assim, joelhão, flexão. Aí nas outras você só recolhe, porque o pessoal espera o joelhão. Nossa Senhora. Se ele chegando assim, na hora que ele tirar o pé, a turma já tá... Cara, nunca esperei isso do professor. Aqui, né? É terrível, né? Nunca esperei você ser o cara que sai de joelho. Sanguinário. No primeiro dia só. Nunca imaginei, cara. Aqui, mas como é que tá? Vocês estão direto aqui no programa? Claro. Como é que tá o grupo de WhatsApp dos técnicos brasileiros que trabalham no Brasil? Que já teve o Sampaoli. Agora vem o Jesus. O pessoal deve estar louco, hein? Nossa. Deve estar fazendo piada. O Levir, então. Levi, nossa. Subindo nas paredes. Se o Jesus aparecer de bicicleta aí também, mostrar uma tatuagem no cox. Mas peraí, a do São Paulo não é no cox? Não, para variar, não precisa ser o mesmo do São Paulo, né? Mas não sei, você já viu o cox do São Paulo? Olha, tá aí uma pergunta que eu nunca esperei ser feita pra mim, velho. Você falou, a tatuagem dele não é no cox. Parece que você conhece muito bem o cox dele, né? Mas tudo bem. A pergunta dele não foi pra cortar? Foi. Tá levantado aqui, o que é isso? Foi. Não, mas fica imaginando. Nunca exibiu, não, Rômulo, nunca exibiu. Por enquanto, mas fica de olho aí que ele vai. Naqueles pulinhos dele. Não, os pulinhos dele também do lado do campo. Mas fica imaginando o técnico brasileiro que, principalmente os mais veteranos, eles estão com orgulho ferido. Você acha? O que o Sampaoli tem tendo destaque, agora vinha um português para dirigir o Flamengo, nossa senhora. Até porque muitos também são amigos do Abel, né? Então, mas não tá bom, não. Se quer ver a primeira oportunidade para sair isso, eventualmente uma derrota, uma desclassificação.
Aí você vê nas entrelinhas das coletivas. Aí vem nem o fanho, vem o fanho. Tem o fanho no grupo dos técnicos. Aí o fanho já que esse português aí, tudo igual, é melhor com o Abel. Começar a fazer piada de português, Ponto, né? Vamos levar uma cruz lá no estádio. Exato. Agora tem uma coisa, isso aconteceu até com o Rueda, né? Sempre quando o Rueda começou a ter alguns problemas, o próprio Jair Ventura, na época do Botafogo, teve uma crítica muito mais assintosa do que ele teria com outros. Verdade. Então o clima tá bem pesado, é isso. Pô, você não quis ir comigo no jogo do Chile, aliás, hein? Que você não me convidou, né? Convidei sim, convidei várias vezes. 2 meses antes, né? Isso. Aquele convite pra... Aí você esqueceu, vou fazer o quê? Exatamente. Acabei levando minha própria mãe. É importante levar a mãe, né? Boa escolha. Mensagens aí pra gente, vamos ver. O vovô chegou, hein, Léo? Chegou cedo, vovô. Chegou, sim, ó. Segunda-feira, né? Tá mandando boas-vindas pro Rômulo e mais também aqui. O Rodrigo mandou o seguinte, ó, com a chegada do Rafinha ao Flamengo, com certeza o Flamengo vai conquistar muitos títulos. Faz tempo que não conquista. O Zé Carlos Pellegrinelli mandou que não entende os times brasileiros pagarem uma baita grana para jogadores no final de carreira, em vez de dar chance para os meninos da base. E o Barghini diz que com a chegada do Rafinha, um lateral esquerdo, Arana ou Felipe Luiz, e um zagueiro, Miranda, o Flamengo aproxima o poderio do elenco do Palmeiras. Mas a gente sempre falou aqui mesmo, né? Que a principal diferença estava na defesa, né? Do meio para frente, o Flamengo também não dá para comparar o Palmeiras em termos de força, né? E nas próprias opções, né? O Palmeiras tem opções ali para as laterais, até para a defesa, que o Flamengo... A diferença está na defesa do time reserva, né? É uma diferença grande, né? Até os laterais, os 2 laterais do Palmeiras são melhores também, mesmo no time titular. Esses são nomes para chegar jogando, né? O Rafinha vai chegar jogando, se chegar o Miranda também joga. JJ acho que já pegou, né? JJ já é. Está mostrando coisas que não vimos em 5 meses do Abel. Podem esperar, o Flamengo vai ser muito mais forte. Mandou aqui o Gabriel Souza. Teve essa questão que o Nicola destacou de como ele trabalha, tem chamado a atenção, e que até o Mauro tinha destacado no blog dele, de que ele pediu um ponto, né? Um ponto eletrônico, como se fosse um cartão mesmo de ponto, para controlar entradas e saídas de jogadores, o horário que eles chegam, se atrasam ou não. Né? Ele chegou a perguntar lá ao pessoal do Flamengo, como é que funciona aqui? Como é feito esse controle? Eu quero um ponto aqui para saber quem chega atrasado e não chega. Ele queria eletrônico. Porque ele falou assim, na Europa é um ponto mesmo, né? Vai ver que deram para ele aquele velho de manivela. Aqui o nosso ponto eletrônico. O nosso ponto é biométrico já também. E aí ele perguntou lá como era e... Mas aqui estão fiscalizando quem chega atrasado, não? Você não sabia, não? Você não tá batendo o seu ponto? Você não sabia, Romulo? Não bato ponto. Aqui ninguém chega. Não tá batendo o ponto? Por que você acha que você põe o dedinho na catraca todo dia? Mas eles olham depois, assim, ou só... Não, é só assim... Não sei, porque o olhar é humano, né? Eles têm essa preocupação? Se tiver, eu fico um pouco preocupado agora. Melhor você começar, acho que seu contrato tá acabando, né, Romulo? Perfeito, Jesus. Ei, Romulo, seu contrato tá acabando, né? Tá acabando. Bom que você lembrou, Que dia que né? acaba o seu contrato? 31 de agosto. Então, tô me despedindo. Sério? Aqui, um abraço pra vocês. Olha aqui o cartão de ponto do Rômulo Mendonça nos últimos 3 meses. Do debate. Porque tem um para cada programa, não é isso? Isso, tem um. É igual lembra aquela carteirinha escolar que tinha lá ausente, atrasou-se. Isso. Presente. Que eram todas iguais. Não, mas aí o pessoal, só para completar, Esse perfil dele Flamengo... é muito semelhante a período Tele Santana. Não, então, aí o pessoal do Flamengo explicou que, como acontece em quase todos os clubes aqui do Brasil, quem faz esse tipo de controle, entre aspas, porque é um controle mais informal, o pessoal ali, o roupeiro, esse pessoal que está no vestiário. Porque aí eles controlam e o cara que chega atrasado põe um dinheiro ali na caixinha que vai para os funcionários. Mas aí não comissão independente. Não corre o risco do cara também ser mais rígido no controle só para a caixinha engrossar? Você põe um dinheiro ali na caixinha que vai para os funcionários. Mas aí não comissão independente. Não corre o risco do cara também ser mais rígido no controle só para a caixinha engrossar? Se a caixinha vai para ele? Eu fiquei pensando nisso quando falaram dessa história da caixinha. Eu brinquei que vão dar para ele um ponto, porque ele pediu um ponto eletrônico, capaz de dar aquele de manivela para ele. Porque ele pediu um carrinho e deram outro. Não sei se você viu o caso do carrinho. Está chegando ainda, professor. Um carrinho bom. Mas mandaram fotos que ele usava do carrinho no mundo árabe lá, que era mais ou menos parecido com esse também, né? Mas enfim, é o seguinte, ele está preocupado com a questão disciplinar. Quem está atrasando, quem não está, quem chega, quem vai embora, que horas. Fiscalizar quem chega no horário ou não é uma coisa. Isso eu acho que é rotina lá na Europa. Acho que ele está acostumado com essa rotina, Bruno. Nem sei se ele tem uma desconfiança em relação aos jogadores do Flamengo. É só trazer para
para o Brasil, uma rotina que ele já pratica há bastante tempo na Europa. Ia vir fiscalizar o Adriano Imperador. Não ia ter como. Assim, um ponto. Ele pediu para cortar grama em 4 milímetros, Romulo. Aí tá cheio dos detalhes, né? Sim. Então, um perfil meio Tele Santana, Tele, na época de São Paulo. Inclusive, ele morava no CT. Hein, Romulo? Fazer uma prótese do dedo dele com as digitais e emprestar para alguém. Isso aí, cara, matéria no Fantástico. Depois sempre tem essa matéria, né? Aquela prótese de silicone, assim, com a digital, que depois os caras... Não, ideias aí para os jogadores do Flamengo. O professor, por exemplo, por que o professor não passa a lista de chamado? Porque uns assinam pelos outros. Não, eu faço o chamado. Viu? E tá olha vendo? quem está respondendo. Dependendo da voz, assim, se eu não conheço muito. Se a voz vem do fundo, eu sei que o cara senta na frente. Pequenos macetes. Já flagrou de professor. situações constrangedoras aí? E aí, prof? Pessoa respondendo? Aí eu falo, falta. Responde na hora. Tá aqui, ele chegou do banheiro, não sei o quê. Esse banheiro é uma coisa, né? Porque na hora que você faz a chamada, tá todo mundo no banheiro. Ó. Tá no banheiro, tá no banheiro, tá no banheiro. E aí, o que você Esse faz? banheiro cabe gente. O Adelino mandou aqui, não vejo como cobrança essa mão de ferro, vejo como qualquer clube que quer ganhar título. Isso não deveria ser, assim, Não devia ser nada de outro. É o que a gente acabou de falar aqui. Algumas coisas são normais para ele na Europa e não são para a gente aqui, ou para o clube, ou para os jogadores. Acho que essa é uma delas. Mas além não deu disso... tempo dele avaliar atrasos. Sim, mas além Acabou de disso... chegar. Então, já que não deu muito tempo, diz muito também da imagem que o jogador brasileiro tem Aí sim. na Europa. Né? O jogador brasileiro que joga no Brasil, que talvez já foi para a Europa e voltou rápido, ou que nunca foi para a Europa, a imagem aparentemente não é das mais positivas quanto a disciplina, comprometimento profissional. Sim. Diz muito isso. Sim, mas já tinha essa impressão, mas assim, acho que quando o técnico estrangeiro chega, fica bem escancarado isso. Mas esse controle de jogador chegar atrasado ou não, isso em todo clube tem. Sim. Você acha que no outro clube, no Vasco, o Luxemburgo deixa que é liberado? Todo mundo chega a hora que quer? Claro que não. Não. Esse tipo de cobrança acho que tem em todo lugar. E eu não sei até que ponto também ele está envenenado sobre esses folclores do treino que começa tarde, da praia, disso que tem muito folclore nessa história também. Né? Antigamente tinha aquele estereótipo que o técnico em São Paulo trabalhava 2 períodos, quando ia para o Rio ficava assustado. Só um período. Só da tarde. Era um período só. Né? Peraí, tá todo mundo no futebol profissional. Se fosse essa diferença, a gente ia ver. Mas talvez ele tenha chegado com essas informações. Porque a gente falou tanto dele conhecer ou não o futebol brasileiro, ele vai formando ideias de informações, inclusive a partir de estereótipos, de preconceitos, depende de quem dá a informação, ela vem de um jeito, vem de outro. Então parece que ele está querendo se antecipar a tudo isso. Na dúvida, ele está entrando com o joelhão. Tá entrando. Eu acho que para os padrões nossos, sim. E as cartilhas no futebol, elas funcionam relativamente bem, Bruno. Chega atrasado, cada minuto atrasado é uma caixinha de tal valor. E paga-se a caixinha, talvez a ideia do ponto é se certificar de que não vai haver contestação. Teu horário, foi o horário que você pôs o dedinho aqui e acabou. Já chegou atrasado já? Não estava no banheiro. Eu nunca cheguei. Hoje você chegou atrasado? Não, chego em cima da hora. Começou o programa, você não estava aqui? Em cima da hora, atrasado? Aliás, isso aqui vai ficar aqui, porque eu estou um pouco incomodado com essa... Pega do seu lado. Põe do seu lado, Em cima da hora, atrasado? Olha, tá tudo nojento, vai ter que limpar isso aqui. Aí é que tá. Não. Ela vai ficar... Eu nunca cheguei atrasado, eu nunca perdi uma transmissão. Aí é que tá. Sempre cheguei antes. Em cima da Posso ter hora. chegado 7 minutos antes, 5. 3 minutos já? Porque 3 não. 2. Teve um narrador uma vez que chegou... A cabine aqui em cima, as voice-overs, né? Sim. Ele chegou... Boa tarde! Já, né? Nem tá mais aqui. Ofegante. Quase morreu. Quase morreu. Jovem ou idoso? Jovem. jovem? Mas aqui não. Não? Já chamou o comentarista. Chamava o comentarista acho que 2 vezes por primeiro tempo, por etapa. Chamou o comentarista 5 vezes nos primeiros 5 minutos. Para dar um fôlego. O Rômulo perguntou... Não vou falar o nome, não. Você sabe. Eu já narrei gol uma vez. Mas isso aí foi por questão de fuso, né? Fuso horário. Foi, informaram errado o horário pro narrador, não foi culpa dele. tem E você narrou o gol? Narrei. Gol mas narrou gritando gol ou eu falei aí o gol? Moderadamente, olha o gol e tal. Olha o gol? É. Ele falou assim, splash! O gol? É, porque balançou a rede, né? Não vou passar vergonha tentando gritar gol, né? Mas eu fiz uma narração mais europeia. Score! Então, mas o Rômulo perguntou, em cima da hora é atrasado? Sim. O Gerd Wenzel, certa vez, me contou que nos primeiros, você sempre trabalhou muito com alemães, né? Aqui no Brasil. Um dos primeiros trabalhos dele, ele chegou num lugar, faltando 5 minutos,
E o alemão que estava esperando por ele falou assim, senhor Wenzel, 5 minutos para o nosso padrão é atraso. Mas 5 minutos antes é atraso? 5 minutos antes. É chato esse alemão também. Então, mas você vê, Jesus está chegando da Europa. Como é que é, professor? Jesus está chegando da Europa. É um outro conceito, é um outro padrão. Uma outra referência, é. No Japão é uma loucura. Quando eu marcava a entrevista ali, era você olhar no relógio, o cara aparecia. Na Suíça, então, nem se fala, né? Mas no Japão é uma coisa assim, não acontece imprevisto, né? Ele não... Na saída, a sogra não manda botar o lixo para fora, não acontece nada, não bate o ônibus na esquina. Na Suíça, então, tem uma placa assim, fala, este ônibus passa 7:2, 7:9, 7:13. Quando são 7:2, o danado está virando a esquina. Quando são 7:09, ele está lá. Aqui 7:13. Aqui a pessoa marca a festa 7. Então. Você chega às 7, ela tá lá pendurando balão. Aí ele fala, pô, esse cara tá chegando, tá louco? O Éder mandou, vocês só ficam puxando o saco do gringo. Estão achando que o técnico do Flamengo é um diferentão. Santa paciência. Éder Oliveira também. Santa paciência, que esse é o cara do Batman, do Robin? Santa paciência. Santa paciência, Jesus. Ele tá falando que vocês estão aí só porque o cara é estrangeiro. Mas as referências são bem boas. É um cara com um currículo bem bom, Bruno. É assim, se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver que vários treinadores estrangeiros não deram certo, quase todos, né? Foram poucos os que deram certo, mas eu tenho sentido uma evolução na busca pelo estrangeiro. Hoje não traz só porque o cara é gringo, você vai trazer o cara que é gringo, mas que tem um currículo bacana. As chegadas do Sampaoli e do Jesus, para mim, são um grande exemplo disso. São caras que chegam para serem, se não os melhores, estarem entre os melhores do país. E estrangeiro também é um grande balaio, onde a gente põe gente muito diferente. O Rueda não tem nada a ver com o Jesus. Claro. E até em termos de origem e de característica. Com Osório, com Gareca, com Balsa, com o Paulo Bento. O Jesus seria mais comparável ao Paulo Bento, e aí é claro que o Jesus está muitos furos acima do Paulo Bento. Europeus aqui tivemos poucos, assim. O cara vir da Europa para cá, são poucos. Bom, já eu não abri a live hoje, hein? Precisamos abrir a live no nosso Instagram. Tava tão emocionado com a volta do Rômulo que esqueceu da live. Foi uma abertura... Foi das cidades hoje com a volta do Rômulo. Início meio agressivo. Sabia que ainda tem as cidades, né? Tem. Acabou, né? Não, tem cidades. Você vai fazer hoje, depois de... Não, hoje é como é a festa de São João na cidade. É um sucesso. Aliás, o professor já pronto para a festa de São João, não é, professor? Veio a caráter. Isso. O Rômulo vai falar hoje. Então, ó, já entra agora lá no @BBDebate, tá? Depois eu vou ler seguimores também, quem começar a seguir. Intervalo agora? Não. Intervalo, tá louco? Por quê? Ele esqueceu como é o programa. Você acostumou aquele do domingo lá? Bastante. Como é que foi o programa das cadeirinhas ontem? Eu não vi, não. Foi um bebê debate disfarçado de futebol na veia. Fomos nós, só você não estava lá. Sim, mas cada um falou, cumpriu o raciocínio. A gente estranhou um pouco. Links e tal, não teve um cara a cara, mas hoje vai ter, sim. Não vai, não. Ó, a Nação Flamenguista 81 começou a seguir, não sei esse nome aqui, Santiago tá seguindo também, JP Trindade. Daqui a pouco eu leio todos os novos seguidores aqui, tá? E daqui a pouco tem mais Flamengo também. Agora, na tela...